Bom, pessoal, aqui eu vou resolver a lista para vocês. A primeira questão é... a gente tem uma espira retangular localizada no plano Z0, certo? Conforme mostra a figura, conduz uma corrente I de 2 amperes no sentido anti-horário. Se a espira está sob a ação de um campo magnético uniforme B 10 elevado a menos 3 Tesla no sentido do eixo Y, o módulo da força total que atua na espira é... Bom, a gente tem essa força, a gente tem essa corrente aqui, que está passando por essa espira. E para encontrar a força, a gente sabe que força magnética vai ser corrente vezes comprimento, força, né? Força não, campo. Aqui a gente tem que a corrente vai ser fixa, 2 amperes, e a gente vai ter uma força resultante desse caminho, uma força resultante desse caminho, desse e desse, certo? Então eu vou chamar esse aqui de caminho A, B, C e D. Tá. Dessa forma aqui, para o caminho A, a gente vai ter a seguinte coisa, tá? Se o campo magnético está no sentido Y, significa que ele vai estar no mesmo sentido desse caminho A, certo? Então o ângulo entre o caminho A e o caminho e o campo vai ser de, nesse caso, 0 graus, né? O produto vetorial, se eu tenho um produto vetorial K, J, significa que eu vou ter o produto dos módulos de K e J multiplicado pelo seno do ângulo entre eles. Seno de 0 a gente sabe que é 0, então se o ângulo entre eles é 0, o produto vetorial resultante vai ser 0. Tá? Então no caso aqui a força para o caminho A vai ser igual a esse produto vetorial é 0, então consequentemente essa força vai ser 0. Vamos para a força no caminho B agora, né? A corrente continua sendo a mesma. Agora a gente tem o caminho B. O ângulo entre o caminho B, ele está apontando nesse sentido, e o ângulo e o campo vai ser de 90 graus, né? Porque o ângulo está aqui e o caminho está aqui. Na verdade vai ser menos 90, né? Ele vai estar girando no sentido anti-horário. Então o ângulo BY vai ser menos 90 graus. Então consequentemente aqui o seno de menos 90 vai ser menos 1. Certo? Então a gente vai ter 2 vezes o comprimento desse caminho, que é 4 centímetros. Eu não sei se dá para enxergar, mas está aqui 4 centímetros, ou seja, 0,04 metros, vezes a intensidade do campo, que é 10 a 3, 10 a menos 3, né? Vezes o seno do ângulo entre o caminho e o campo, né? Nesse caso, eu já vou colocar aqui diretamente porque vai ser menos 1. Então nesse caso aqui a força vai ser 2 vezes 0,4, 0,08, vezes 10 a menos 3, 0,8, vezes 10 a menos 3. Acho que isso aqui já é suficiente. Tá? Então essa força em B. Calculando agora a força magnética em C. Aqui a gente já pode dar uma adiantada, tá? O caminho de C tem 180 graus
em relação ao eixo Y. Então, o seno de 180 vai ser 0, então, consequentemente, a força em C vai ser 0 também. Certo? E por último, a gente tem a força magnética gerada em D, que é a corrente, novamente, multiplicada pelo caminho D, multiplicada vetorial pelo campo. Dessa forma aqui a gente tem 2 vezes. Qual o ângulo do caminho D em relação ao eixo Y? Eu tenho o caminho D aqui, eu tenho o eixo Y, o ângulo entre eles vai ser 90 graus, certo? Então, sendo 91, então posso simplesmente substituir isso pelo módulo dos vetores. No caso aqui vai ser o comprimento, que é 0,04 metros, vezes a intensidade do campo magnético. Isso aqui vai ser 0,08 vezes 10 a 3 newtons. O módulo total da força vai ser a soma de todas as forças, né? Então a força magnética resultante vai ser Fm de A mais Fm B mais força magnética no caminho C mais a força magnética no caminho D. A força magnética de A foi 0, de B foi menos 0,08 vezes 10 a menos 3. Eu vou colocar isso aqui num formato melhorzinho, que vai ser menos 8 vezes 10 a menos 5. Em C também foi 0, e em D foi 8 vezes 10 a menos 5. Certo? Quando a gente faz a soma de todas essas forças, a gente tem que a força resultante vai ser 0 newtons. Certo? Porque esse valor aqui é igual a esse, só que com sinal invertido. Certo? Então essa aqui é a resolução da primeira questão. Na segunda questão, a gente tem a seguinte tarefa, tá? Calcular a permeabilidade magnética para o material cuja curva de magnetização é apresentada abaixo para os seguintes valores de H. Certo? Então a gente tem aqui a curva de magnetização e a gente sabe que B é igual a μ vezes H. Certo? Sendo que μ é a permeabilidade magnética que a gente quer encontrar. Então, consequentemente, μ vai ser igual a B dividido por H. Então, o que a gente tem que fazer aqui é encontrar o valor para B pelo gráfico e fazer a divisão por H. Então, vamos fazer isso, tá? Na letra A gente tem que H é igual a 50 ampere por metro. Então, a gente vem aqui no 50. 50 está aqui, vem até o gráfico. Está mais ou menos aqui, né? Eu vou dar uma arredondada para 0,2. Tá, então, na letra A, B vai ser igual a 0,2 Tesla. Consequentemente, o μ vai ser 0,2 dividido por 50. Que é 0,004. Certo? Aí a gente tem a unidade do μ, que é Tesla, ampere, Tesla metro sobre ampere. Não é isso? É isso mesmo. Para a segunda questão, para a letra B, a gente tem um H igual a 100, campo magnetizante. A gente vem aqui no gráfico H igual a 100. Ele vai estar aqui no meio do caminho. O eixo X está em
em escala logarítmica, mas o eixo y está na escala linear. Então a gente pode pegar aqui esse ponto no meio, aqui é 0,6, aqui no meio seria 0,7, né? Então eu vou dizer que B, para a letra B, vai ser 0,7 Tesla. Consequentemente aqui, Mi vai ser 0,7 dividido pelos 100. Então a gente vai ter 0,007. Tesla metro sobre ampere. A letra C, a gente vem que H é igual a 500. H está aqui. Vamos subindo. A curva de magnetização está nessa linha, que é 1,4. Então B vai ser 1,4. Consequentemente, Mi vai ser 1,4 dividido por 500. — 0,0028, né? E por último, a letra D. A gente tem um H igual a 1000. 1000 está nessa linha aqui e a gente vem... O B vai estar mais ou menos aqui na metade. E vai ser 1,5. Então B vai ser 1,5 Tesla. Consequentemente, a permeabilidade vai ser 1,5 dividido por 1000. Vai ser 1,5 vezes 10 a menos 3 Tesla metro por ampere. Certo? E aqui a gente tem a solução da segunda questão. Bom, pessoal, na terceira questão, eu tenho uma peça cilíndrica do material apresentado na questão anterior, que é magnetizado com um campo magnetizante de 2000 amperes por metro. Sabendo disso, e que a seção transversal da peça é representada pela figura abaixo, calcule o fluxo magnético que passa pela peça. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que saber que o fluxo magnético vai ser igual a o campo magnético multiplicado pela área da seção transversal de onde passa o fluxo, certo? Por esse motivo também que esse campo magnético B também é conhecido como densidade de fluxo, porque você vai acabar dividindo o fluxo pela área, e quando a gente divide alguma grandeza pela área, geralmente a gente tem uma densidade. Tá? O que a gente tem que fazer aqui é encontrar a seção transversal, depois encontrar o campo magnético, ou indução magnética, ou densidade de fluxo, e em seguida calcular o próprio fluxo, né? Então, a área da seção transversal vai ser encontrada a partir dessa informação aqui. A gente tem que a seção transversal da peça em que está passando o campo magnético é circular e tem um raio de 2 centímetros. Então, a gente tem que calcular a área, que vai ser πr ao quadrado, né? O raio da gente é 2 centímetros, vamos converter isso logo para metros, né? Então a gente tem que a área dessa seção transversal vai ser 0,02 ao quadrado. — 0,02 vai ser 4 vezes 10 a menos 4, né? Pi metros quadrados. Certo? Então a gente já tem aqui a área, falta a gente encontrar o campo. O campo a gente vai encontrar a partir do gráfico de magnetização. Como a gente já sabe que o campo magnetizante é de 2000 amperes por metro, então a gente vem aqui no gráfico, encontro 2000, eu vou arredondar isso aqui para o mais em cima, que é 1,6. Então, consequentemente, o B vai ser 1,6 Tesla.
E aí, por último, a gente calcula o fluxo, que é igual a 1,6 vezes 4 vezes 10 a menos 4 π. A gente tem que o fluxo magnético vai ser 6,4 vezes 10 a menos 4 π, e a unidade de medida de fluxo magnético é Weber. Certo? Então, temos aí resolvida a terceira questão. Na quarta questão, a gente tem que calcular a permeabilidade relativa. Eu não sei se vocês lembram, mas a permeabilidade relativa é igual à permeabilidade do material dividido pela permeabilidade no vácuo. Sabendo disso, eu quero que vocês calculem a permeabilidade relativa média do material apresentado na segunda questão. Na segunda questão, a gente teve, na letra A, a permeabilidade do material foi de 0,004, na letra B foi de 0,07, na letra C e na letra D. Certo? Então a gente tem esses 4 valores de permeabilidade, a gente tem que encontrar a permeabilidade relativa de cada um deles e dividir tudo por 4. Somar e dividir tudo por 4, né? Porque são os valores que a gente tem. Bom, então vamos lá. A permeabilidade do vácuo, vocês já devem estar lembrados que é 4π vezes 10 a menos 7. Então o que a gente tem que fazer é dividir cada um desses valores por 4π vezes 10 a menos 7. Né? Então a permeabilidade relativa... Bom, vou fazer cada um deles e eu coloco aqui depois, tá? Bom, depois de calcular a permeabilidade relativa de todos esses da letra A, B e C, D, A, B, C e D, a gente só precisa agora calcular a permeabilidade relativa média, né? Então a gente vai somar esses valores e depois vai dividir por 4. Bom, então a permeabilidade relativa vai ser... O resultado da soma desses 4 valores vai ser o seguinte valor. Então a soma dos valores de permeabilidade relativa vai ser 2.075,2 e eu vou dividir isso aqui por 4, que dá 3.043,8. Tá? Temos aí a permeabilidade relativa média para esse material. Tá? Então, assim que a gente resolve a quarta questão. Na quinta questão, a gente tem uma barra feita de uma liga de ferro a silício e esse material tem um comportamento, o gráfico de magnetização mostrado na figura aqui embaixo. Tá? A gente vai inserir ele no interior de uma bobina de 0,4 metros de comprimento e 50 voltas, através da qual passa uma corrente de 0,1 ampere. Sabendo disso, eu quero que vocês calculem a densidade de fluxo, a permeabilidade do material e a permeabilidade relativa. Tá? Inicialmente parece estar faltando informação, porque a gente está acostumado a trabalhar com B é igual a μh. A gente não tem nenhum valor de H, nem de B, nem de μ aqui. A gente tem, no entanto, o comprimento da espira, a quantidade de espiras, a quantidade da bobina, desculpa, a quantidade de espiras e a corrente que passa por essa espira. Com essas informações a gente pode calcular o valor do campo magnetizante, certo? A partir dessa equação aqui. Então, H vai ser igual ao comprimento, a corrente que passa, multiplicado pela quantidade de espiras, dividido pelo comprimento do condutor, certo? Então a gente tem um condutor de comprimento 0,4 metros, tem 50 espiras e tem uma corrente de 0,1 ampere. Então, consequentemente, a gente vai ter 0,1 vezes 50, que é a quantidade de espiras, e o comprimento total de 0,4 metros. Fazendo essa conta aqui, a gente encontra 12,5 ampere espira metros. Então, com essa informação, a gente pode vir aqui no gráfico. Tá? Aqui é o 10, aqui 15. Então, o 12,5 vai estar aqui no meio. Certo? Quando a gente vem aqui no gráfico,
a gente vai encontrar aproximadamente esse ponto aqui, que está endereçado a esse tracinho aqui. Daqui para cá é 0,2, então aqui no meio vai ser 0,1. Então a gente tem que o campo induzido vai ser 1,1 Tesla. Então B, 1,1 Tesla. Então isso aqui já responde a letra A. A letra B quer saber a permeabilidade do material. Para fazer isso a gente pega o campo induzido e divide pelo campo magnetizante, que vai ser 1,1 dividido por 12,5. Consequentemente a gente vai ter 0,088. Certo? Aqui a gente tem a resposta para a letra B. E por último é a permeabilidade relativa, né? Para encontrar a permeabilidade relativa, a gente vai pegar a permeabilidade do material e dividir pela permeabilidade do vácuo. Então vai ser 0,0088 dividido por 4π vezes 10 a menos 7. Mais ou menos 70.000. Certo? Temos aí a resolução completa da lista. Tá? Até mais.